Fala galera, Filipão, Plano C Podcast, começando mais um episódio aqui pra vocês. E hoje, galera, assim, de repente vocês viram, toda vez vocês falam que é um personagem ou que é alguém muito especial. Galera, hoje é um cara muito maneiro que com certeza vocês nunca tiveram oportunidade de conversar com alguém que tenha essa profissão, né, ou que seja um profissional desse jeito. Vocês vão saber mais um pouquinho do que eu tô falando. Hoje a gente está aqui sem o Max, né? Tá só o Filipão e o Serginho, mas um abraço para você, Max, né? Te esperamos no próximo Plano C Podcast, mas estamos aqui cumprindo o nosso combinado de não deixar vocês sem material, vocês, né, que são sempre aí nos seguindo. Então, desde já te peço, deixa o seu like aqui agora no vídeo, antes que você esqueça no decorrer do vídeo aí, você pode esquecer de deixar seu like, então deixa o seu like, esteja também clicando no sininho aí de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal, se inscreva, olha direitinho aí e já compartilha para geral o vídeo. Também siga a gente nas nossas redes sociais, em todas as redes sociais, Plano C Podcast, te garanto que você não vai se arrepender. E antes de passar para o nosso convidado, já vamos para o primeiro reclame aí do Serginho. Queremos agradecer também a galera da 3DPI que desenvolveu essa caneca pra gente, do Plano C Podcast. Eles fizeram com muito carinho, são canecas muito bonitas. O pessoal da 3DPI está de parabéns. E você que quiser adquirir a caneca do Plano C Podcast ou então uma caneca personalizada para você, entre em contato com o arroba que está aparecendo aí para você e eles vão fazer para vocês um preço justo de um produto de qualidade. Plano C Podcast, 3DPI. Bom, galera, sem mais delongas, nós estamos aqui hoje com ele, Diogo China. Opa, tudo bem? Tudo certo, cara? Tudo certo, graças a Deus. E aí, cara, assim, a gente aqui é um bate-papo, né? Então você já conhece o programa. Eu já vou partir direto, então, para a primeira pergunta, talvez, para a galera já te conhecer um pouco melhor. Quem é o Diogo? De onde veio o China? Se apresenta aí pra gente. Então, pessoal, prazer. Eu sou o Diogo, mais conhecido como China. É um apelido aí desde moleque, que eu levo, né? Por causa de eu ficar imitando aí filmes aí do Jack Chan, Bruce Lee. Então, esse apelido pegou. Eu sou professor de Kung Fu e fundador da equipe Liu Quan Kung Fu e Defesa Pessoal. E hoje a gente vai estar batendo um papo aqui sobre dicas de defesa pessoal do dia a dia. A gente vai estar aí respondendo algumas perguntas também e desmitificando aí algumas bobagens que têm sido ditas aí, tá? Por muita gente, pensamentos que tá levando, pensamentos de lobos, que tá levando ovelhas a ir pro abate, e as ovelhas estão aplaudindo. Então, fica aí conosco que vai ser muito bom esse bate-papo. Bom, beleza, cara. Então, eu já vou começar já te botando aí. Primeiro, uma pergunta mais simples, para você não sentir tanto, depois eu vou te apertar mais. Mas a primeira é: quanto tempo que você pratica Kung Fu? Né? E como foi que surgiu esse desejo aí de aprender? Foi vendo filmes? Você tem alguém na família? Como é que foi? Então, eu pratico Kung Fu desde os 12 anos. Eu comecei foi em 2001, ou seja, já tem aí 22 anos que eu sou praticante. Desde 2015 que eu dou aula, ou seja, já tem 8 anos que eu tô dando aula. E isso começou, cara, acho que a maioria dos praticantes de artes marciais, pelo menos eu vejo muito isso, o primeiro esporte que queria era futebol. Só que, cara, era muito ruim, cara, no futebol. Eu era aquele cara que só entrava para completar time. Mas também foi a questão dos valentões no colégio. Galera aí que estudou em colégio público sabe muito bem. Cara, era todo dia um valentão diferente. E então surgiu essa necessidade de eu querer aprender a lutar, querer aprender a me defender. E influência de filmes também. Pô, a gente aí que é nascido aí na década de 80, pegou aí a década de 90 também. Cara, tinha muito filme do Van Damme, do Bruce Lee, Jack Chan.
Então, assim, essas coisas, Power Rangers também, essas coisas com certeza influenciaram. E hoje, graças a Deus, eu agradeço por poder fazer do meu lazer a minha profissão. Legal, cara. Mas assim, vamos falar a verdade, né? Quando a gente tá na escola ali, tá vendo, né, sempre tem um valentão. Eu entrei um ano atrasado na escola, depois eu fui repetente, então eu era desses caras mais enjoadão, que eu era mais velho na escola. Mas quando a gente aprende uma arte marcial, eu vejo muito assim, igual você hoje é professor, né? Então sempre fala, né, da arte marcial para defesa. Mas, cara, quando a gente quer começar, a gente quer aprender a dar porrada em todo mundo, meu irmão. Então, assim, como é que foi você, depois que aprendeu pelo menos alguma coisa e foi lidar com o primeiro valentão? Você já chegou arrebentando a boca do balão ou não foi tão fácil assim? Não, então, primeiro, cara, foi... O que aconteceu? Eu comecei escondido do meu pai. Porque a primeira... Eu vi aqui a entrevista do Bruno. Ele falou que a primeira luta que ele fez antes dele fazer o jiu-jitsu foi o Kung Fu. E no meu caso foi o contrário. A primeira que eu fiz foi o jiu-jitsu para depois entrar pro Kung Fu. Só que o que acontece? Na época, meu pai não queria que eu fizesse arte marcial nem nada, porque ali no finalzinho ali dos anos 90 e início dos anos 2000, eu não sei aí, eu entregando a idade aqui pra galera mais velha, cara, era notícia direto na TV, a notícia dos Pit Boys, que era a galera playboyzinha lá do Rio de Janeiro, que fazia jiu-jitsu, ou seja, estragava a arte, vamos dizer assim, e saía para brigar. Então, meu pai não queria de jeito nenhum que eu fizesse arte marcial e me botou natação, me botou para jogar bola. Quem começou a pagar para mim foi minha irmã mais velha e tal. Eu ia sempre, nos finais de semana, saía, meu pai não sabia, e dali começou. Mas depois quando ele descobriu, ele viu que eu tava assim mais quieto, mais sossegado, ele deixou. Mas que você falou da questão do valentão, cara, o primeiro valentão que eu enfrentei eu tinha acho que uns 5 meses só de Kung Fu, foi no colégio. Cara, era um tal de Pedrinho. Você falou do repetente, ele era um repetente. É sempre um repetente. Cara. Cara, o que aconteceu? Eram só uns amigos próximos que sabiam. Eu não saía, eu sempre fui muito na minha, nunca fui de falar muito não. Mas alguém viu eu treinando e saiu e contou no colégio. E contou pra esse Pedrinho, chegou no ouvido dele. Cara, esse Pedrinho na sala de aula, aí ele começou, cara, ele veio assim, eu tava sentado na mesa, cara. Ele começou a fazer assim na minha cara, então você luta, dando tapa no ombro e tal. Rapaz, pela primeira vez eu virei e falei assim, quer testar? Cara, já viu, né? Molecada começou, oi. Aí o valentão se sentiu ofendido. Eu era daqueles que começava, briga. Foi tipo isso, a molecada, oi, porque ninguém tinha coragem de peitar o Pedrinho. Pedrinho, você que está assistindo aí, deixa o seu comentário, fala se foi legal a experiência. Rapaz, o que aconteceu? Pedrinho virou e falou assim, porque a próxima aula era a aula vaga. Ele virou e falou assim, então tá bom, então você vai ver. Na aula vaga, você vai ver comigo. Rapaz, pensa no arrependimento. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu. E eu nunca tinha brigado. E as poucas vezes que eu tinha brigado... Aliás, nunca tinha brigado no sentido de me dar bem, né? As poucas vezes que eu tinha brigado, eu tinha levado um piau, cara. Então, já comecei a me arrepender. Só que não tinha jeito, não tinha mais como correr. O valentão já tava lá esperando. E o que aconteceu? Quando chegou a aula vaga, cara, eu lembro até hoje, velho. A mão começou a suar, respirei fundo, ele já tava lá, ele já tava assim, vem, e todo de molecada lá. Não teve jeito, eu assumi a postura de combate. Eu lembro que quando ele veio pra cima, eu só entrei com um chute no peito, entrou aqui no plexo solar. Quem tem experiência em arte marcial sabe que aqui tira o ar na hora. Na hora que ele veio assim, abertão, só pum! Foi um. Ele caiu assim, ó, sem ar.
Cara, foi do tipo assim, aquele momento congelou todo mundo assim, ó. Porque eu era miúdo, entende? Todo mundo assim, ele lá assim, sem ar no chão. Até eu tava assim. Aí daqui a pouco um amigo, aê, você derrubou ele! E todo mundo assim, ó, molecada, ó. Então, depois daquele dia, nunca mais o Pedrinho, pelo menos não em mim, né? Me peitou e a molecada que era sempre que apanhava, que tomavam lanche deles, eles começaram a andar comigo, cara. Isso foi engraçado. Eles começaram a andar comigo e daí pegou. Aí não teve jeito. Aí todo mundo passou a saber que eu era praticante. Mas foi... Então você aí que tá nos assistindo, tá cansado de ficar levando porrada aí na escola? Entendeu? Pode ler um livro, você pode, de repente, mudar de escola, mas não faça como ele, não aprenda Kung Fu, que você pode acabar, né, se dando bem numa briga. Gostou dessa propaganda? Enfim, mas assim, tô falando isso porque a gente tem aí, né, hoje, Cobra Kai, na nossa Sim. época era o Karate Kid, né? Então sempre que teve esses programas de luta, cara, Power Rangers, teve agora um especial e tudo mais. Eu me lembro que, todo mundo queria ser o Power Ranger vermelho. Aí depois veio o Power Ranger verde, Power né? Ranger verde. E todo mundo queria ser aquele cara, o principal, vamos colocar. Mas uma coisa que eu acho muito interessante quando eu vejo as lutas, lógico, né? O Bruce Lee era um caso à parte, né? Mas assim, a gente vê o Jack Chan. O Jack Chan, ele tem um negócio de mostrar um pouco mais assim de... Não só a luta, que é uma arte misturada um pouco com uma dança, que depois a gente vai falar sobre isso, mas de uma forma em comédia. Né? Era bem comédia. O Jack Chan, ele chegou a ser ele chegou a fazer como se fosse o dublê do Bruce Lee, não foi uma coisa assim? O que acontece? Ele é artista circense. Então, por isso que ele já quase morreu, ele já ficou internado seriamente uma vez, porque ele teve um traumatismo craniano. Então, assim, ele é um cara aí que já tá com 70 e poucos anos e ele até hoje se arrisca ainda. E ele começou isso, ele começou ali, na verdade, como figurante ali dos filmes do Bruce Lee. E tem até uma história que ele conta que ele apanhou do Bruce Lee, porque o Bruce Lee, ele não media tanta a força dele. Aí quando ele viu que o Bruce Lee tava dando atenção pra ele começou a meio que dramatizar só pro Bruce Lee dar atenção pra ele. Mas daí foi bastante inspiração. Pra mim, pra quem diz, né, hoje em dia, só fugindo um pouquinho do tema e voltando, pra quem diz assim, que desenho, série, essas coisas não influenciam, é bom rever esse conceito, entendeu? Porque pais que deixam aí celular na mão do filho, não vê o que o filho tá vendo, cara, toma muito cuidado. As crianças aprendem muito rápido. Então, assim, a minha influência foi principalmente filme e desenho, entendeu? Inclusive desenho este que nós vamos falar daqui a pouco aí, né? Uma ligação aí que nós temos do Kung Fu, né, com Dragon Ball Z. Então você da geração Dragon Ball não perde, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, sobre várias outras coisas, mas primeiro vamos novamente retornar aí, né, os reclames do Serginho. Vamos lá. Quer fazer um evento e não sabe por onde começar? Ou você tem uma empresa, um negócio e quer alavancar nas redes sociais? Entre em contato com o grupo SNS Produções. Sandrão Nunes está aí para poder ajudar você. Ele já tem uma baita experiência no mercado e eu tenho certeza que ele vai ajudar você a alcançar o sucesso. Entre em contato com ele aqui agora e peça já o seu orçamento. Bom, então, a gente estava conversando aqui um pouco, né? E no final você acabou dizendo aí a respeito dessa influência que tem, né, cara? Eu até citei do Power Ranger vermelho, do Power Ranger verde, né? E tantos outros desenhos. Citei o Dragon Ball, que daqui a pouco a gente vai falar. Segurar você aí até o final do vídeo. Mas,
segundo as nossas fontes internas aqui, teve um aumento, né, de praticamente 70% aí em buscas, né, de pessoas que queriam aprender artes marciais, principalmente aí o karatê por causa do Cobra Kai. Do Cobra Kai, né? E como eu citei também até antes, na época do Karate Kid. Sim. Mas como que é isso para o Kung Fu? O que é hoje? Assim, primeiro eu te pergunto a respeito de como que fica essa busca, né? Se realmente você concorda que influencia. Sim. E também se existe tanto busca para o Kung Fu, né? Sim. Que por causa de ser tido como, para alguns, né? Eu sei que é de forma até pejorativa, Sim. mas como se fosse só uma dança, né? Sim, sim. Vamos conversar um pouco sobre isso. Sim, claro. No caso, o Kung Fu, acho que toda luta tem o seu auge. O Kung Fu teve muito o seu auge ali na década de 70, que foi ali onde os filmes do Bruce Lee estouraram, até a década de 80. O que aconteceu? Hoje em dia, as academias que mais enchem assim, de luta é Muay Thai e Jiu-Jitsu, por conta do MMA. No caso do Kung Fu, vamos explicar esse conceito, tá? Porque hoje em dia pouca gente aí o Kung Fu já foi muito conhecido para agora ser menos conhecido. Muita gente fala dessa questão da dança mesmo, tá? Que eu procuro? Qual a metodologia que eu trouxe, tá? Para a Liu Quan Kung Fu, que é a minha equipe, tá? E qual o problema do Kung Fu hoje em dia? O que acontece? No Kung Fu, a gente tem, na verdade, o nome da arte marcial é Wushu. Tá? Kung Fu é um termo que o Bruce Lee trouxe, é um termo em chinês, que Kung Fu quer dizer trabalho duro. Ou seja, Kung Fu pode ser qualquer coisa. Alguém que pinta muito bem, alguém que desenha, ele é Kung Fu em pintar. Alguém que é bom de falar em público, ele é um Kung Fu em oratória, entende? Então, o Bruce Lee trouxe esse termo. Mas o nome da arte é Wushu, que significa arte da guerra, tá? O Kung Fu foi criado para a guerra. Então, o que acontece? Quando veio o Wushu moderno, tá? Que foi um Wushu mais floreado, que como as acrobacias surgiram na China, quando passou esse período das guerras, virou uma coisa mais esportiva. Então, assim, no Kung Fu nós temos os Taolous. Para quem aí é de artes japonesas, seria semelhante a katas, ou quem é de artes coreanas, ponsês, que é o que? É uma sequência da qual parece uma dança mesmo, tá? Tem vários estilos. E qual o problema hoje em dia do Kung Fu? Por que tem muito praticante de Kung Fu que se dá mal, tá? Porque muita gente não sabe a diferença do que é estético, porque o Kung Fu visa muita coisa estética, do que é combativo, tá? Então, o que acontece? Muitos professores, muitos professores não sabem essa diferença, que é uma vergonha. Então, entra o aluno, aprende algo que é estético, e quando ele precisa, ele usa algo estético e não combativo. Entende? Na minha equipe, a Liu Quan Kung Fu, eu também ensino o estético, só que eu ensino primeiro o combativo. Entende? Na primeira aula, o aluno aprende a socar e os 3 chutes básicos, que é o mínimo que você precisa saber para sobreviver. Depois vai aprendendo a defender, as torções, mobilizações, as armas. Aí sim é que a gente começa a entrar na parte estética, só que eu deixo bem claro a diferença do estético para o combativo, entende? Se os professores soubessem disso, o Kung Fu estaria muito mais à frente, entende? Mas, infelizmente, eles não têm esse discernimento. Então, daí que muita gente acaba se dando mal na rua e acontece isso. Muita gente acaba achando que é dança, entende? Então, assim, você está citando no Kung Fu, você chegou a falar de outras artes marciais, mas nós temos aqui a capoeira, Sim. Por exemplo, que ela é uma luta, sim, claro. Óbvio, né? Ela foi desenvolvida para ser uma luta, porém, ela também era maquiada de uma forma de dança, até por causa das questões históricas, que se o senhorio soubesse
que ali os escravos e tudo mais estavam se preparando talvez para se autodefender ou para uma Sim. possível guerra ou o que quer que seja, eles iriam ser torturados e tudo mais. Então eles se maquiavam ali numa questão de dança, mas assim, existem alguns golpes que você acha que está dançando, inclusive me veio à memória, e talvez você vai saber falar melhor, que é aquela postura do homem bêbado. Sim, o estilo do bêbado, que é o Zui Quan, que a gente pratica ele. Ele é um que eu deixo mais à frente, porque ele não é um estilo tão fácil de praticar, tá? Infelizmente, um monte de gente, inclusive de equipes aí, acho que é só ficar cambaleando e não é. O estilo tem a sua história, foi criado por um monge rebelde. E o que ele fazia? A intenção do estilo do Zui Quan era o seguinte, tá? Ele se disfarçava de mendigo. A ideia dele era ele fingir que ele estava bêbado, para o quê? Quem olhasse para ele, olhava e a pessoa baixava a guarda, falava, ele tá bêbado, ele não vai aguentar. Nisso que a pessoa baixava a guarda era onde ele entrava, entendeu? Ou seja, ele fazia a pessoa desarmar. Ele ludibriava a pessoa. Ludibriava a pessoa, mas ali no próprio estilo tem a sua malandragem, entendeu? Ele não é só coreografia, mas infelizmente quem vê acha legal acaba aprendendo coreografia, não a parte combativa, tá? Ele é um estilo que eu deixo mais pra frente, é só os alunos mais avançados que vão entrar nesse estilo, entende? Mas de primeira, sem chances. Assim, você pode dizer, talvez tenha alguma outra coisa que seja pior ainda que isso, mas o que é mais incompreendido hoje no Kung Fu, será que é isso? Então, essa questão a pessoa aprende a parte da dança e acha que já sabe lutar, ou a pessoa que vê e fala, isso é só dança, isso é bobeira, eu quero algo mais forte, um tipo de luta de mais contato. O que é que você acha hoje, assim, isso aqui no Kung Fu é completamente incompreendido pelas pessoas? Cara, você falou tudo. Primeiro é o aluno que não sabe diferenciar o que é combativo e do que é estético. Segundo é quem vê os Taolos, que são as formas, são uma sequência feita, que seria uma luta imaginária, da qual muita gente acha que é dança, mas eles têm a sua aplicação, entende? E o problema do Kung Fu também, para quem quer treinar raiz mesmo, acontece, eu mantenho o old school, que é o quê? A gente bate nos... Eu já perdi muito aluno por causa disso, tá? Aparadores, a gente bate sem luvas. Saco de pancada sem luvas também. A gente entra no calejamento de mãos. Eu não sei se a câmera vai captar aqui. Minhas mãos aqui tá um pouquinho... Posso deixar aqui, ó. Então, assim, tem um tempinho. Fiquei meio agarrado esses tempos. Que eu não calejo as mãos. Mas o que acontece? O principal problema agora já, no geral, é que as pessoas não sabem a diferença de luta para arte marcial, tá? Há esse problema. Tem muito lutador de ringue bom que na rua se dá mal, tá? Eu vou dar um breve resumo do que seria uma luta e do que seria uma arte marcial. Luta foi criado com o objetivo do esporte. Foi criado para ringue, tá? Nisso a gente pode botar aqui. Gente, entenda o seguinte, tá? Não tô falando que um é melhor que o outro, não. Tô falando objetivo. Guarda isso, objetivo, tá? Que nem, o que seria a luta? Kickbox, boxe, tá? MMA. MMA não é arte marcial, é luta. Isso, cada um deles tem uma escola diferente, tem uma escola diferente, né? mas foi criada para o quê? Para ringue, tá? Agora, arte marcial, treinamento marcial, foi criado para defender um povo, uma civilização, tá? Foi criado para guerra. Então, assim, qual a diferença? Agora vem aqui uma dica para quem está procurando uma luta ou arte marcial, tá? Primeiro, você tem que saber o que você quer, tá? Luta serve para você se defender na rua? Até serve, tá? Melhor do que nada, melhor do que você não sabia nada. Só que o que acontece? A luta, como eu disse, está focado no ringue, tá? E o ringue é o quê?
Tem mano a regras. mano, tem regras, é um espaço controlado, tá? Os caras ali saem na porrada e tal, mas no final eles se abraçam, se cumprimentam e tudo mais. Agora é diferente da rua, tá? Rua, aí que entra agora o treinamento marcial, que é o que eu cultivo na minha equipe, tá? A gente também treina para ringue, eu também voltei a competir depois aí de anos aí, mas qual a diferença, tá? Na rua não tem regra. Na rua o cara vai chamar amigo para juntar em você, tá? O cara vai pegar pedaço de pau, vai vir para cima, o cara vai tirar uma lâmina, enfim. Por isso que no treinamento marcial, que a gente, lá na Liu Kang Kung Fu, o que a gente faz? A gente, além do combate mano a mano, a gente ensina combate contra mais de um oponente, certo? Porque é coisa que pode acontecer na rua. Defesa de facada, defesa de paulada, manuseio de armas, bastão, corrente, nunchaku, espada, enfim, mas a regra geral que eu ensino caiu na mão é arma, entendeu? Tanto que a primeira arma que eu ensino pra galera é a mochila. Todo mundo anda de mochila, todo mundo carrega uma mochila, então você pode usar a sua mochila como um obstáculo, tá? Eu vou gravar ainda um vídeo, aliás, já gravei só com um vídeo antigo, vou gravar de novo, porque caiu na mão é arma, entende? Então, assim, teve até ano passado, morreu um lutador de MMA numa briga de rua, tá? Que era acho que era Maicon Falcão o nome dele. Ele já tinha arranjado briga em encrenca antes, ele não tinha muita disciplina. Não tô aqui, no caso agora, julgando ele, eu tô falando assim, em questão do que aconteceu. Em 2015, ele estava num posto de gasolina, ele assediou uma mulher, a mulher não gostou e ele deu um tapa na cara dela. Só que acontecia, aí chegou um rapaz magrinho pra cobrar, né? Cara, no mano a mano, como eu disse, ele era um lutador de ringue, no mano a mano não ia dar esse magrinho. Só que esse magrinho não tava sozinho. Tinha mais 5 com ele. Então, e juntaram nele. Quando aconteceu isso, ele ficou perdido, porque o lutador de ringue, ele não passa por esse tipo de situação no ringue. Uhum. Entende? Ele não treina pra isso. Ele treina pra mano a mano com regra. Então, o que aconteceu? Juntaram 6. E um deles veio com um pedaço de pau. Entrou até um amigo dele tentando ajudar. O amigo dele levou uma paulada e ele também se machucou muito. E ano passado ele veio a óbito também numa briga de rua. Foi o quê? Ele morreu, que deu lá o exame, que ele morreu com uma estocada de faca. Entende? Uhum. Coisa que não acontece no ringue. E regra de faca é distância, lâmina, mantenha a distância. Pega algo, coloca na frente, entendeu? Tenta manter distância, não adianta. Carne não é mais forte que metal. Então, ou seja, daí que você vê a diferença de um lutador de ringue para um artista marcial, entende? Então, é bom você praticar uma luta? Mas é essencial você praticar uma arte marcial, entenda isso. Na rua, ninguém tem dó de você. Ah, legal. Então vamos para mais um momento aí dos nossos apoiadores e a gente já volta. Curtiram esse boné? Você pode estar adquirindo ele e outros tantos exclusivos com o pessoal do Iavé Sportwear. Segue essa galera aqui, vocês vão ter direito a um desconto usando o cupom Plano C Podcast. E galera, são bonés de alto padrão, qualidade realmente excepcional. E o que eu mais gosto, sempre falo para vocês, produtos exclusivos. Já estão seguindo eles? Não? Passa a seguir agora e peça já o seu desconto. Ok. Eu, por muito tempo, eu não vou citar o canal aqui, para não prejudicar em nada, mas assim, por muito tempo eu assistia a um canal que o cara narrava lutas, mas não era uma narração tipo profissional. Sim. Ele pegava assim, olha só, um treinador de Kung Fu desafiou um lutador de MMA para ir no ringue. E assim, os vídeos que mostravam era muito interessante, porque o lutador de Kung Fu, mestre Kung Fu, o que quer que seja, ele fazia, às vezes, um golpe
que derrubava 5, 6, Sim. 10 pessoas. E É aí, um bom assim, tema, um ótimo tema. e de repente, quando esse mestre Kung Fu chegava, ele levava uma na beiça e caía, né? Aí. Então, assim, eu imagino que para quem leva o Kung Fu a sério como um esporte, uma profissão, não estou menosprezando aqueles que acreditam de outra forma, tá? Sim. Mas, assim, eu mesmo olhava o Kung Fu e eu falava assim, poxa, gente, não dá, né, cara? O cara fazer... Aí sim, aquele lance que eu disse, né, do Dragon Ball, é porque no Kung Fu, me corrija se eu estiver errado, sim, claro. você acredita no Ki, né? Essa ideia de você concentrar uma energia, depois você pode até falar melhor sobre isso, né? Porque eu vou te fazer uma pergunta Sim. polêmica. Mas assim, e aí ele fazia, desferia um golpe, que a meu ver era um golpe imaginário, mas as pessoas caíam com fluxo de ar. E aí, assim, só para complementar minha pergunta, né? Eu me lembro de golpes que o Bruce Lee desferia, por exemplo, que é aquele de uma incha, né? Ou de uma polegada. Sim. E que ele realmente tinha uma pressão muito grande ali. Não estou dizendo que eu duvido do Bruce Lee, não é isso. Mas, assim, a gente sabe que quando um outro quer ajudar, facilita muito o processo. Sim. Mas o Bruce Lee tem toda uma história. Mas esses outros mestres ou pseudo-mestres, todos eles que entram no ringue, pelo menos nos vídeos que eram narrados, levavam pau mesmo. Então, assim, o que você pode me dizer a respeito dessa ideia, primeiro, do que, se isso é real ou se não é, a seu ver, e como funciona isso? Que ele derruba 5, 6, 10 pessoas só de fazer um golpe, mas na hora que chega com uma outra arte marcial ele não consegue, ou isso não funciona. Como que é isso, a seu ver? Sim, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta. O Ki, na verdade é a maneira japonesa de pronunciar. Em chinês fala Chi. Ele de fato existe, só que não é qualquer um que é capaz de desenvolver. Tá? E nem sempre a finalidade dele é o combate, tá? É mais terapêutico. Aí agora a gente entra na segunda parte. Como que o cara faz com os alunos e quando entra... Cara, simples, charlatanismo, tá? Infelizmente existe muito. Eu gostei aqui da entrevista do Bruno, porque eu me identifiquei, porque eu também fiz psicologia, não concluí, mas eu estudei aí a faculdade, fiz até o 4º período. E, assim, cara, tem uma questão que é questão do rebanho, tá? Então, do tipo assim, o aluno olha o mestre como o mestre e tal, e ele tá predisposto a fazer tudo aquilo que o mestre disser para ele. É como se fosse uma hipnose, tá? Quem aí trabalha com hipnose sabe muito bem, tá? Porém, quando o cara é confrontado, ele dá de cara com a realidade, tá? E, infelizmente, no meio marcial, a gente tem muito picareta, tem muito charlatão, tem muitos professores que não lutam, os caras não sobem no ringue de jeito nenhum para lutar, porque ele já bota, tem muito uma questão egocêntrica, que nem um aluno que entra comigo, cara, eu já tiro vários mitos da cabeça dele. A primeira é que professor não é intocável, tá? Eu treino Kung Fu há 22 anos, mas se eu tomar uma bem dada no queixo, eu caio duro igual quem nunca treinou, tá? Você que tá me assistindo, cara, seu professor não é intocável. Não, mas ninguém conseguiu tocar nele. Não é ele que é intocável, é você que está sendo treinado errado, porque é uma questão de lógica. Vamos supor, se eu começo a te ensinar o que eu sei, cara, é questão de tempo para você usar isso contra mim, entendeu? E engraçado que eu tenho mais dificuldade para lutar com um aluno graduado meu do que pessoas de outras equipes. Por quê? Porque esse aluno graduado meu, ele já conhece minhas estratégias, ele já conhece meu jogo. Os outros não. Então, assim, a tendência é essa, tá, gente? Tira essa fantasia da cabeça que seu professor é intocável. Ele tem que, sim, ser muito bom. Lógico, eu faço o meu treinamento sozinho. Eu também não posso ficar atrás.
Mas, cara, a alegria, vai aqui até uma dica, tá? Tem muito professor vaidoso que fica enrolando aluno. Gente, isso não existe, tá? A alegria do bom professor é o quê? É quando o aluno acerta. Porque o trabalho do professor não é competir com o aluno, é ensinar o aluno. Então, assim, quando um aluno acerta, meu dever foi cumprido, porque a minha missão de ensinar ele, em parte, foi feita. Entendeu? Ele aprendeu aquilo e ele botou em prática. Então, esses caras... E o que acontece? Esses charlatão, eles fazem isso. Entende? Eles botam lá como se... Não, eu realmente não luto porque eu tenho medo de quebrar esse sujeito e dar problema pra mim, depois polícia... Que nada, conversa mole, conversa pra não ter que lutar. Tá? Infelizmente aconteceu isso aí no campeonato do ano passado. Não vou citar a equipe, não vou citar nomes aqui, mas o que aconteceu? Muitos professores, né? Eu fui pela via contrária, né? Muito cara entra como atleta primeiro, aposenta e depois começa a dar aula. Eu fui querer competir depois que eu comecei a dar aula. Então, o que aconteceu? Eu fui para lutar ano passado. Vou tentar dar um resumo, que a história é um pouco grande, num campeonato regional. E eu me inscrevi na categoria avançado. Então, lá no ringue ali, como tem regra, na minha categoria avançada era o quê? Era luva e caneleira, só, entendeu? Na hora que eu subo lá, tá meu oponente igual um Transformer. O cara tava com capacete, tava com protetor aqui. Só que o que aconteceu? A gente só ia descobrir quem era o adversário ali na hora. Então, só que eu tinha visto quem tava inscrito no evento. E eu vi que o cara era professor. O cara era professor também. Só que o cara tava se passando por um aluno, como se ele fosse uma categoria abaixo, entendeu? E aí dali eu fiquei indignado. Desmascarei ele, falei o nome dele. Eu falei, eu sei que você é professor, tira isso daí, você não é intermediário, você é professor que nem eu, e vamos lutar. E ele ficou em choque olhando pro mestre dele. O mestre dele também ficou assim, querendo bater. Não, é regra. Eu falei, cara, tá na regra também que se ele concordar em lutar sem, ele pode lutar. E o que aconteceu? Eu fiquei bravo. O cara não queria tirar. Aí eu falei, se ele não tirar isso daí, eu vou dar WO pra ele. Pra quem não conhece, WO é quando alguém ganha por não ter oponente. Eu vou dar WO pra ele, que é muito mais vergonhoso que lutar e perder. Entendeu? E ele não quis tirar, eu fiquei bravo, mandei dar WO pra ele, desci. E depois o rapaz ficou lá ostentando o título na internet, essa geração Instagram, meu Deus do céu. E só que quem tava por dentro ali viu o que aconteceu e começaram a mandar mensagem pro rapaz e tal. Aí ele teve que admitir, não quis sair por baixo, falou que eu não queria seguir as regras. Mas esse é um exemplo, ou seja, o cara quer manter aquilo que ele é intocável. E o ruim é que fica aí o mau exemplo também, né? O mau exemplo é que o cara tem bastante aluno. Então, ou seja, o cara tá ensinando que a desonestidade faz parte, coisa que não devia, entendeu? E era coisa que eu já tinha falado com os meus alunos. Eu falo, gente, eu vou subir lá, eu vou lutar com um cara que é professor que nem eu posso tanto ganhar, mas quanto posso perder também. Se eu perder, não tem desculpa, treino mais pro próximo campeonato e ponto final, bola, vida que segue. Você tava falando aí, a luta que eu fiz por mais tempo foi boxe. E eu gosto demais, né? Sim. Inclusive, quando eu vi que o Anderson Silva tinha ido pro boxe, né? Eu achei muito interessante. Legal, eu vi. E dá pra... A gente que entende um pouquinho mais do boxe, a gente vê que, assim, tem certos posicionamentos que ele faz no meio da luta que ele fala assim, caramba, o hipocampo dele ali do cérebro, ele tava mandando ele dar um chute. Né? Então, assim, porque já é acostumado. Exatamente. Aquilo ali é em microsegundos, né? Mas você vê que ele tá ali meio que ele tem que lutar contra o oponente e lutar contra o próprio cérebro que foi condicionado por muito tempo. É o vício. Exato.
Assim, eu me lembro que isso é bem antigo, mas em uma luta de boxe teve um lutador que ele realmente parece cena de filme, né? Eu lembro do Van Damme, por exemplo, Sim. que joga o caco de vidro no olho dele, toda aquela história. Clássico. Mas esse lutador, ele colocou ferro na luva. Ah, eu vi. Ele botou gesso. Ele botou gesso. E bateu, e o cara ainda assim não caía, assim, ele, lógico, se machucou demais. Eu não me lembro se o cara depois acabou morrendo. O cara veio a óbito. Então, assim, existem esses charlatão, o famoso charlatão, Sim. né? Existem aqueles que são profissionais, mas acabam no desespero fazendo o que é errado. Mas ainda assim, dentro do esporte, eu acho que é muito bonito quando você termina uma luta onde tem um vencedor e o que perdeu, e eles se abraçam, são amigos, né? Eu gosto muito, por exemplo, isso em todos os esportes, né? Na Fórmula 1, por exemplo, que às vezes um ganha, o outro vai lá dar o parabéns porque conseguiu marcar um pontinho com uma equipe que é ruim. Mas a gente tem falado num contexto, e você gravou um vídeo convidando as pessoas a assistirem aqui o podcast, e a gente tem o costume de falar de lutas e deixamos as mulheres de lado. Sim. Nós temos muitas mulheres aí hoje nesse esporte, mas a defesa pessoal, né, essa questão de entrar, aprender uma arte marcial ou uma luta para se defender, isso ainda é um tabu para as mulheres. Você já teve algum caso, de repente, de alguma mulher que gostaria de fazer aula de defesa pessoal, mas o esposo, o pai não deixou? Eu vou deixar essa pergunta para você responder depois do nosso Reclame do Serginho. Mandar um salve pra galera do Brutus Barbearia, ali no Belmonte, onde você vai poder estar cortando o seu cabelo, fazendo a sua barba, com preço e um desconto que só a gente pode te conceder. Segue essa galera aqui no Instagram, vocês não vão se arrepender. Brutus Barbearia, cuidando bem de você. Bom, então, e aí? Você já teve algum problema nisso? Ou conhece alguém que a mulher gostaria de aprender defesa pessoal, ainda tem muito preconceito quanto a isso? Conta um pouquinho da sua história. Cara, até que não tive ninguém que tentou impedir a filha nem não, mas a questão é mulherada, primeiro de tudo bem que luta, arte marcial, queima caloria, queima, mas você tem que botar na cabeça o seguinte, você precisa aprender a se defender, tá? Pode ser de um namorado possessivo, ok? O cara não mostra ali na hora, ele vai mostrar depois, tá? A violência doméstica aí que a gente vê, querendo ou não, o homem tem uma vantagem física sobre a mulher, tá? A gente conversou esses dias aí com o professor de educação física aqui no podcast, inclusive, e ele falou exatamente sobre essa diferença, né? Tem essa diferença. Então mas uma coisa que eu falo com alunos também, tá? A mulher que procura defesa pessoal para se defender de algum tarado na rua, alguma coisa, já tá à frente de muita gente que procura para queimar caloria. Mas deixa eu lembrar aqui, deixa eu piorar a situação, tá? Mulher também agride mulher, tá, gente? Não esqueça disso. Então, aqui em Volta Redonda a gente teve um caso em 2021, numa boate, não convém falar o nome, mas em que uma moça, cara, lotada ali, ela vai e esbarra na cerveja, derruba, juntaram 3 mulheres para bater nela. Tá? As 3 acabaram com a menina ficou no hospital aí durante um bom tempo. Já teve uma personal da academia lá em que uma mulher lá cismou que ela estava olhando para o marido dela, avançou nela. Ou seja, mulher também agride mulher, tá? E um discurso, cara, que uma vez que eu comentei com uma aluna minha, essa questão que eu tô falando de lobos arrotarem discursos e ovelhas aceitarem esse discurso, cara, a gente tá indo para uma sociedade... A sociedade sempre foi muito extremista, muito 8 ou 80. Então, eu lembro que na época que eu tava na faculdade, da mesma forma aí que o Bruno aí passou uns perrengues, lá eu também ouvia cada coisa. Uma delas era que... questão de, não, violência não e tal. Se estuprador
vier, você mija na calça. Olha, Teve olha aquele coisas. filme... Teve um filme que ensinou isso, né? Aquele Fragmentado da trilogia do Shyamalan, né? Que aí as meninas foram... elas foram raptadas, e aí na hora que o cara foi pegar uma pra poder molestar ela, a outra pega e fala pra ela assim, urina, mija na calça, mija na roupa que ele não vai querer nada, e aí realmente a menina fez e ele não quis nada, né? Não é tão simples assim, Uma coisa né? é filme, tá, gente? Então, olha só, dica pessoal, que eu tava voltando aqui, só uma questão, uma aluna minha, que uma vez eu tava explicando algumas coisas, dando umas dicas, entendeu? Dando umas dicas de lugares e roupas, eu vou explicar isso daqui, tá? Aí ela falou na seguinte coisa, e muita gente já ouviu esse discurso aqui. Mas é direito meu usar a roupa que eu quero. É direito meu estar onde que eu quero, ninguém pode me assediar. Tudo bem, concordo, tá? Mas da mesma forma que eu comentei com ela, eu comento para a mulher que está me assistindo aqui. Você mulher, você realmente é tão inocente ao ponto de esperar ética de um estuprador, esperar ética de alguém que está drogado, alcoolizado? Você jura para mim que você está esperando ética de alguém assim, certo? É direito meu também, que eu comentei com ela, cara, sair do banco com um bolo de dinheiro, contando um bolo de dinheiro. Ninguém pode meter a mão. Mas e aí? Eu vou fazer isso? Então, eu tô lembrando agora da passagem até da Bíblia, em Coríntios, que Paulo fala o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá, gente? Então, para você, mulher, a dica aqui, primeiro de tudo, evite certos lugares, certas pessoas, certas situações, tá? Se vai sair, vai chegar tarde, cara, vai acompanhada. Vai no mínimo acompanhada, tá? Aconteceu alguma situação de você ficar sozinha na rua. Dica, fecha a cara, tá? Por mais que você esteja com medo, fecha a cara. Porque ladrões, estupradores, essas coisas, eles procuram vítimas fáceis, tá? Eles não querem confronto, ok? Então, quando você fecha a cara e fala de uma maneira ríspida, ele imagina que ou você esteja acompanhada de alguém ou você tem alguma coisa ali, entendeu? Porque não é todo mundo que peita ele, tá? Entrevista, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu via muito assim, entrevista com serial killers, estupradores e tudo mais. E a questão do estuprador era o seguinte: eles têm um perfil de vítima. Primeiro, que está sozinha, no local de pouco movimento, e a roupa, tá, gente? Eles dão preferência a quem tá com saia ou vestido. Roupas que facilitam a ação, né? Exatamente, facilitam a ação, tá? Então, é lógico que a culpa não é da vítima, tá? Deixando bem claro, a culpa não é da vítima. Mas o que eu tô vendo é que tá havendo uma romantização da imprudência, tá? Então, do tipo assim, a culpa não é sua, pode fazer o que você quer. Calma lá, gente, calma, tá? A gente, infelizmente, existe uma diferença do mundo como a gente gostaria que fosse e das coisas como elas realmente são, entendeu? Há um abismo enorme aí, tá? Então, mulherada, toma cuidado, tá? Procura uma escola de arte marcial, tá? Uma escola séria, ok? De um professor que saiba diferenciar aluno, que saiba diferenciar uma coisa da outra, porque infelizmente em alguns casos temos aí professor que começa a dar em cima de aluno e tal, infelizmente não sabe separar uma coisa da outra, tá ok? É interessante você estar falando isso, porque às vezes acontece, eu converso muito isso, por exemplo, com a minha esposa, né? Sim. Da faixa de pedestre, por exemplo. Você que tá ali, eu pisei na faixa de pedestre, o cara tem que parar o carro. Meu irmão, depois que ele passar por cima de você com o trator, você vai correr atrás, entendeu? Do seu BO. Ele tinha que parar, mas ele não parou. Mas eu tava certo, tava na faixa de pedestre. Beleza, meu irmão. Não aconteceu nada com o trator, você vai estar moído. Sim. Então, assim, você tocou num ponto perfeito, cara.
a culpa não é da vítima. Realmente ela pode usar a roupa que ela quiser e deveria mesmo usar. Exatamente. Mas não podemos esperar ética. Eu achei perfeita essa sua palavra, com certeza vai virar um corte isso daí. Não devemos esperar ética de estupradores, ética de pessoas drogadas, alcoolizadas. Então fica para você aí esse alerta, né? Se você quiser aprender um pouco mais sobre como se defender. Olha, eu já vi vários vídeos no Instagram, né, do Diogo ali. Tem um dele ali com... Eu não sei o nome daquela... É como se fosse uma corda que tem uma ponta na frente. Tá. A corrente de 9 elos. Eu achei que era a corrente de Andrômeda. Quase que eu falei. Mas eu tô muito nostálgico hoje. Mas é muito interessante. Mas, assim, coisas mais simples, como você disse, né? Uma simples mochila pode se tornar uma arma, ou pelo menos uma arma de defesa. Exatamente. Né? Então, você que quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, se interessou... Gente, Kung Fu é muito legal. Você vai aprender, de repente, ali a trabalhar, manusear uma espada... num tchaco. Primeira arma que aprende é bastão, tá? Que eu ensino porque é o seguinte, muita gente quer aprender num tchaco, espada, é legal, mas o que acontece? Cara, se alguém pula o muro da sua casa, não é todo mundo que tem um nunchaku tem uma espada, mas tem ali um cabo de vassoura, entendeu? Até porque o bastão é o pai das armas, então... E sempre tem um pedaço de pau na rua. Então, primeira arma, bastão, ok? Que eu sempre ensino. Ó, tá vendo aí? Então, assim, tem bastante coisas para vocês poderem aprender. Serginho, e aí? Você fez um joia 10 minutos? O que é? Já foi 52. É a última propaganda? Então, ó, vamos lá pro reclame do Plim Plim. Serginho já me chamou a atenção aí. Você que quer anunciar aqui no Plano C Podcast, assistiu aí as outras propagandas e achou legal? Entre em contato com o grupo SNS Produções e nós vamos ter o prazer de atender você e tenho certeza, vamos achar um plano que se identifique com você e com aquilo que você deseja. Plano C Podcast, nós queremos anunciar você. Bom, gente, então, a última pergunta, eu falei que ia perguntar sobre o Dragon Ball Z. Sim. Por quê? Porque você falou, né? Eu falo Ki, né? Mas você disse que em chinês é Chi. Isso. Né? Ok. Eles trabalham muito essa ideia de treinamentos, por exemplo, mentais. Então, eles simulam lutas mentalmente para saber quais são as defesas, os ataques. Ok. Estou falando coisa de desenho, mas porque eu sei que tem um pouco de ligação com a realidade dos esportes, né? Sim. E lá eles têm alguns poderes sobrenaturais, né, onde eles acumulam esse Ki ou Chi, né? E é ali que vem o famoso Kamehameha, Kameha e a famosa Genkidama, né? Quem que é da nossa idade, que não assistiu lá o desenho, não levantou as mãos, né, para poder ajudar ali o Goku a salvar a Terra e tudo mais. Mas no esporte em si, ou no treinamento, que a gente até citou, né, sobre esse Chi, existe uma técnica, ou mais de uma técnica, mas essa especificamente, que fala sobre o testículo de metal. Testículo de aço. De aço, exatamente. Que a pessoa ali toma chute, pancada e é como se nada tivesse acontecido. Eu sempre achei que eles estavam usando ali aquele coquinho, aquele protetor, né? Não. E não, cara. Então, assim, como é que funciona esse negócio? Né? Você já desenvolveu essa técnica milenar? Como é que funciona isso? Eu vou postar esse vídeo no Instagram, tem ele no meu Facebook. Ele é antigo. Eu fiz isso 2 vezes em público. Aliás, eu fazia no colégio. A galera aí da antiga aí me conhece. O Magão já viu muito isso. Eu fiz isso numa apresentação, uma primeira com o aluno, e na segunda vez eu chamei alguém da plateia. Então, no que consiste isso, tá? A gente canaliza a energia. Não vou entrar em muitos termos aqui, não. Eu vou tentar falar de uma maneira que o pessoal consiga entender, tá? Os monges Shaolins, eles desenvolveram isso para o quê? Para eles suportarem a dor, tá? E até mesmo ferimento de guerra. Então, o que eu faço? Eu canalizo a energia em um certo ponto do corpo e ali eu não sinto dor,
tá? Então, eu canalizava que no Kung Fu a gente chama de Tanchen, tá? Que é daqui do umbigo, e canalizava ali nos testículos. Para a mulher entender a dor de testículo, é a mesma coisa que você receber uma pancada no seio. Para você entender a dor que o homem sente quando recebe uma pancada no testículo, tá? Será que é a mesma coisa, cara? Eu descobri isso da pior forma. Eu tenho uma dificuldade de pensar que é a mesma coisa. Vocês mulheres me desculpem, mas é porque assim, o homem gripado, ele já fica morrendo, né? Eu acho que a mulher sente mais dor, cara, mas tudo bem, enfim. E aí, como é que foi? E nisso que eu vou postar isso daí, tá aqui minha promessa, vou postar no Instagram, tá? O vídeo deu canalizando energia. E o rapaz vem da plateia e chuta. E eu simplesmente consigo ficar estático, tranquilo. Entendeu? Então, assim, tem um fundo de verdade, só que isso daí é um treinamento mais avançado, entendeu? Não é para qualquer um. E assim, e tem a função terapêutica também. Olha, rapaz, eu tinha que conhecer isso antes. Antes de você falar da terapêutica. Porque, assim, eu também passei por essa situação na escola. Eu era um dos valentões, né? E eu sempre mexia com os outros e tal. E teve uma vez que em uma briga, né, eu ganhei a briga. Literalmente eu ganhei a briga. Época de João 23. Quem me lembra de mim, João 23, sabe quem eu era. Enfim, só que eu tava cansado, porque realmente foi uma briga mais... E nunca dê as costas pro seu adversário. Exatamente. Né? E aí eu dei essa besteira, o pessoal, ganhou, e quando eu virei, eu tomei. Ele levantou do chão e me deu um chute. Que eu não tinha como catalisar esse ki. E isso me rendeu uma varicocele, cara. Eu tive que fazer cirurgia e tudo mais, entendeu? Então, assim, é bem interessante você falar isso, porque eu não consigo imaginar. A dor que eu senti foi tão grande que eu desmaiei, mano. Sim. Eu desmaiei. Fica aqui a dica, tá? É porque que eu falei antes, a diferença de ringue pra rua, o lutador de ringue, como ele tá muito condicionado com o ringue, às vezes isso nem passa pela cabeça dele, tá? Cara, você, mulher, quer acabar com um assédio, com uma agressão ali, ó, no meio das pernas. Se for outra mulher que tá vindo pra cima, mira seio. Tá? Quem é mulher sabe. Negócio de ficar puxando o cabelo. Uma dica, tá? Pra você, mulher. Viu alguém estressado vindo na sua direção? Primeira coisa, joga cabelo pra trás, tá? E deixa eu até falar um mito aqui que muita gente tem consigo. A questão do seguinte, da legítima defesa, tá? Tá lá no Código Penal, se não me engano, é o artigo ou 25 ou 45. Quem aí é do direito me corrige, que agora me fugiu. O primeiro mito que o pessoal tem, eu só posso praticar arte marcial para me defender e acho que defender é ficar defendendo. Não, tá? Não. Você pode agir. Defesa que ela entende, você me atacou, eu te ataquei de volta para me defender. Exato. Entendeu? Agora, uma outra coisa, tá? Que muita gente tem que ver também. Outro mito que muita gente acredita. É legítima defesa, mas a pessoa tem que me tocar primeiro para eu reagir. Não, tá? O que diz lá é o seguinte, em caso de agressão ou iminência de agressão. Iminência de agressão é o quê? Eu não toquei em você, mas eu virei para você e falei, eu vou te arrebentar agora. Eu declarei isso a céu aberto. A partir daí você já pode agir. Eu vou matar você. Exato. Só que tem também uma outra coisa que você tem que tomar cuidado. É a questão da proporcionalidade, tá? Vamos supor, o cara te deu um tapa e você dá uma machadada nele, vamos botar aqui bem extremo, tá? Tem isso e tem uma outra coisa também. O exceder a legítima defesa, que é o quê? Tá, vou dar um exemplo aqui que aconteceu uns tempos, virou notícia, de um rapaz que conseguiu tomar a arma de um assaltante. O assaltante era bem magrinho, bem mirradinho, ele deu uma porrada, o assaltante caiu duro no chão. E ele continuou espancando o assaltante. Tá? E ele foi processado. Mas por quê? Exceder a legítima defesa seria o quê? Eu fui pra cima de você, você se defendeu, me deu uma, eu caí duro. Até aí você tá no seu direito, entendeu? Mas eu já sem condição de reagir, você continua me espancando, aí o processo inverte, entendeu? Aí você
se defender, você passa a ser o agressor, tá? Então, é fundamental que, para você que quer dar aula de arte marcial, que você saiba disso, tá? Eu aconselho todo mundo a ler ali, entender um pouco do direito de causa penal, tá? Para você andar aí nos conformes da lei. Não se trata do que você acha, do que eu acho. Se trata do que está na lei. Perfeito. O último bloco, o último momento é o presente inútil, mas eu não posso, cara, deixar de perguntar para você a respeito da história da sua traqueostomia, né? Quando a gente conversou em off, você disse que conhece o Jean Convida ou se identificou com a situação dele, né? Como que foi com você? O que foi que aconteceu? E conta para mim essa história aí de quando você estava em coma e como é que foi essa história aí. Entrando numa questão mais pessoal, eu sou cristão, sou da igreja presbiteriana, e o que aconteceu? Eu voltei para Jesus no coma, tá? Eu vou tentar dar um resumo, que a história é bem grande, acho que daria um podcast só dessa história, mas eu vou tentar dar um resumo, tá? O que aconteceu? Dessa técnica do Qigong, tá? Que é essa técnica de energia, no dia do meu aniversário, para quem me conhece, magão aí, da galera das antigas, sabe que eu não usava só na questão do testículo. Eu quebrava o espeto de churrasco no olho, entortava faca na garganta, essas coisas. Você quebrava o espeto de churrasco no olho. No olho? Tem vídeos, tá? Acho que a galera antiga aí tem. Caraca, velho. Galera que me conhece das antigas sabe disso. E o que aconteceu? Eu tinha feito isso um dia antes, tinha quebrado a faca e tal, tinha quebrado o espeto e a faca. Só que o rapaz, um aluno meu que filmou, ele, ao invés dele filmar de lado, ele filmou de frente. Então minha mão tampou. O que aconteceu? No dia seguinte, que era dia do meu aniversário, eu falei com ele, vamos gravar de novo, cara. Porque pegou de frente, tampou lá e tal. Rapaz, o pouquinho que eu desconcentrei, era aquelas facas tramontinas. O pouquinho que eu desconcentrei, a faca chegou até dar aquele ponto elástico do metal. Ela envergou, só que ela não entrou. Aí nisso, só que eu não senti, que eu tava concentrado. Aí meu aluno falou, nossa. Aí nisso que eu tirei, falei, que foi? Aí que esguechou sangue, só que eu não senti dor. Falei, calma, galera, isso daqui foi só um corte e tal, tampão. Isso foi lá na Vista Alegre, lá em Barra Mansa. Entramos dentro do carro. Aí ia me levar lá pra UPA. Cara, eu só lembro de eu falando assim, eu acho que tem uma outra UPA aqui. Depois disso eu apaguei. O que aconteceu? Aconteceu de eu apagar e o carro deles morrerem. O carro desse meu aluno morrer. Juliano e João, grande abraço, obrigado por tudo. E o que aconteceu? O carro deles morreu, apareceu um carro atrás. Viu que eles estavam tentando botar o carro para pegar. Aí eles falaram que tinha acontecido comigo. O cara que parou para ajudar, ele era pronto-socorrista e estava de folga no dia. Eu não sei se é Daniel ou Gabriel o nome dele. Só sei que eu nunca mais vi o cara. Nunca mais a gente soube do cara. O que aconteceu? Ele me botou no carro dele e veio chutado. Me levou pra Santa Casa. E lá foi onde eu fiquei 30 dias em coma, 4 meses no CTI e um total de 6 meses e 11 dias no hospital. E o que aconteceu? Na época eu estava desviado da fé, eu tinha saído por algumas questões e tal, mas imaturidade mesmo, entendeu? E foi no coma que eu voltei para Jesus, cara. Foi uma visão assim. Eu lembro que eu estava no alto de um morro plano, era noite, tinha fogo ao redor. E eu lembro que eu estava casado com uma amiga e estava tendo tipo uma festa. E vinha um homem, assim, com um terno, muito terno alinhado e tal. Ele usava um chapéu também. Eu não via os olhos dele, eu só via os sorrisos dele. Ele me abraçava, falava que gostava muito de mim e tal. E ele começou a me oferecer um monte de coisa, oferecendo riqueza, oferecendo e tal. Aí, oferecendo mulheres. Eu falei, mas eu não posso, eu sou casado. Aí ele falou, não esquenta com isso e tal. E o que acontecia? Eu lembro que eu só ia rejeitando, ele ia ficando irritado. E eu via assim só um clarão. E já ele tinha tipo uns gatos grandões assim, uns gatos que tinham uns chifres que davam uma volta assim. E aí depois eu só me via assim deitado numa cama, ele chegando até mim.
e me dando um presente falando... novamente, eu não vi os olhos dele, eu só vi o sorriso. E ele falando assim, aqui um presente, caso mude de ideia. E depois disso eu acordei do coma e não senti um arrepio assim. Aí eu lembro que eu não conseguia falar nem nada. Eu só escrevi assim pra minha irmã viu. Eu falei, Flávia, eu voltei pra Jesus. E o que aconteceu? Passou um tempo, depois que eu já tava no quarto, já tava falando, fiz amizade com uma enfermeira e ela falando, né? Ela falando que ela era a única que acreditava que eu ia sobreviver. Aí, porque lá, cara, era notícia ruim uma atrás da outra, cara. Quando eu cheguei lá, os médicos me deram 24 horas de vida, entendeu? No dia do aniversário, imagina. Então, aí eu lembro que eu fiz amizade com ela, a gente conversando, e ela falando, não, eu era a única que acreditava que você ia sobreviver e tal. E ela falou, né, uma coisa que, lógico, respeitando a fé de todo mundo, uma coisa também, eu acredito que Deus pode usar pessoas de outra fé para confirmar a obra dele, como ele já usou várias, até na Bíblia a gente tem exemplos disso. E acontece, ela era um bandista, se não me engano, e ela falou que quando eu cheguei lá, acho que a entidade dela falou que o motivo de eu parar ali no hospital era um motivo espiritual. E aí ela anotou meu nome e tal. E mais à frente, né, quando eu fiz mais amizade, eu perguntei a ela o que ela viu. Ela falou o seguinte, ela falou que, eu não sei como eles chamam, mas ela falou ali que viu espíritos de morte, que eles estavam querendo me levar, só que eles dependiam de uma autorização, entendeu? Eles aguardavam uma autorização, entendeu? E, cara, e bateu exatamente com a visão, porque na visão ali, no como eu rejeitei tudo, entendeu? O que o sujeito tal, agora eu já sei o que era, me oferecia. Então eu rejeitei tudo e ele me ofereceu riqueza, me ofereceu um carrão, me ofereceu mulheres, me ofereceu tudo ali, entendeu? Me ofereceu para trair uma esposa que eu nem tenho ainda e eu rejeitei, entendeu? E ele tentou até o último momento ali, depois que eu tava deitado, me oferecer caso mude de ideia, entendeu? Só que eu não mudei e foi ali no coma que eu voltei para Jesus. E eu tô lembrando, e isso a minha sobrinha, ela vai lembrar disso, porque depois no coma eu tava falando, né? Depois que eu já tinha voltado a falar e tal, só que eu tinha que botar a mão aqui para falar, né? E eu falava assim, com a voz meio assim. E, cara, um pouquinho antes do acidente acontecer, eu lembro pra galera aí que já viu South Park, não sei se você já viu. Eu não acompanhei. Mas é um desenho de humor negro e eu achava muito engraçado, então não nego que ainda acho algumas coisas engraçadas, mas eles são bem humor negro mesmo. E, cara, eu lembro que tinha um episódio, isso daqui eu lembro exatamente daquela passagem em Gálatas 6, versículo 7, se não me engano, que diz o seguinte: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também vai colher. E eu lembro, cara, que nesse episódio tinha um cara que tocava violão, eles foram para um acampamento e os molequinhos lá estavam entediados, eles falavam, nossa, que saco e tal. Aí esse rapaz do violão, ele falava exatamente assim, né? Aí ele falava assim, não se preocupem, vamos louvar ao Senhor. Pegava o violãozinho e ficava falando, aleluia, Senhor, aleluia. E, cara, eu rachei de rir daquilo e eu ficava... A minha sobrinha vai lembrar disso. Tudo eu falava pra ela, aleluia, Senhor, aleluia. E, cara, depois que eu tava lá no quarto, quando eu a vi, entendeu? Aí eu até falei com ela assim, eu falei, Pamela, você lembra daquele dia? Lembra exatamente daquele dia que eu virei e a gente assistiu aquele episódio e eu falei assim, aleluia, Senhor, aleluia. Olha como que eu tô hoje. Eu tava exatamente daquele jeito, com uma traca aqui falando desse jeito. Mas Deus foi misericordioso comigo, me trouxe de volta à vida e hoje tudo que eu faço, até mesmo no esporte, é para a glória de Deus. Então, amém. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, assim, Lutero dizia o seguinte, perguntaram para ele, como é que eu posso fazer para glorificar a Deus? Lutero perguntou, o que você faz da vida? Qual a sua profissão? Ele, sou sapateiro. Ele falou, faça um bom sapato
venda num preço justo e assim você estará glorificando a Deus. Então, seja onde você for, onde você estiver, qual profissão que você tenha, faça para a glória de Deus. Então, eu acredito que meu trabalho de conscientizar as pessoas, ensiná-las a se defender, cara, isso daí é para a glória de Deus. Top demais. Gente, eu falo para vocês, né? Eu acho que a gente, quando começou o podcast, a gente, desde o primeiro dia, falou que queria furar a bolha. Então, assim, se você ainda tiver contato com essa enfermeira que disse que acreditava que você ia ser curado, né? Nós queremos conversar, sim, com pessoas de várias religiões diferentes, pessoas que não têm religião nenhuma. Mas quando a gente montou o podcast, a gente não sabia, né, que o nosso podcast, além de ter esse papo sadio, trazendo mais conhecimento para as pessoas, sim, ele também seria um podcast de histórias de vida, né? De superação, né? Hoje você que quase morreu, hoje é um professor, né? E tem cuidado de pessoas para que possam se defender e também escapar da morte de certa forma. Então, assim, essa é um dos intuitos aqui também do podcast. Mas agora, sem mais delongas, né, depois dessa história sensacional, e eu curti demais mesmo esse papo, vamos pro presente inútil, né, cara? A gente não presente inútil. Não pode faltar, né? Eu vou dizer aqui, presente quase inútil, tá? Bom, como sou professor de Kung Fu, não poderia faltar. Trouxe aqui um nunchaku que tá quebrado, tá? Nunchaku caseiro, tá? E também fazer o mesmo convite que o Bruno fez, convidar você e o Max para estar fazendo uma aula lá, hein? Gravando lá. Pô, legal. Ó, eu vou falar, tá? Primeiro, muito maneiro, legal mesmo. Nós estamos pensando em como vamos fazer para colocar todos os presentes aqui, né? Vou já colocar esse aqui, vai deixar pro finalzinho aqui do programa. Depois o Serginho se vira para ver se focalizou ali. Mas, ó, não fizemos a aula do Bruno ainda porque o Max correu. Tá? O Max correu. Pode colocar aí o meme do pó aí do Max. Tá? Não foi culpa minha. Eu nego até a morte. Mas eu também quero agradecer pelo convite. E quem sabe, né? A gente vai lá fazer e vira meme na internet aí. Né? Mas aqui esse convite se estende ao Serginho também, né? Ah, não, sim, claro. O Serginho tá incluso aí, ó. Olha, muito obrigado, China. Eu que agradeço. Valeu mesmo, viu? cara. Eu gostei demais de estar aqui com você, né? E, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo, ative o sininho de notificações para você não perder mais nada. Deixa aqui nos comentários também sugestões de quem você gostaria, né, de que estivesse participando aqui do podcast. Lá no Instagram, marca o @ da pessoa também. Vai ser um prazer estar conversando e conhecendo mais gente. Nós estamos trazendo pessoas que a gente conhece, né? Mas eu gostaria muito de trazer pessoas também que a gente não conhece, fazer amizades aqui, de repente trocar uma ideia sobre alguns assuntos polêmicos, beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!